dizia assim: olha, quando você for orar, não diga em momento algum, olha, Deus, se for da tua vontade, porque isso vai estragar a oração. Isso vai mostrar que você não tem fé. Então é como se algumas palavras e frases tivessem mais poder do que outras. E então o poder da oração consistisse nessas palavras, em dizer ou não dizê-las. Mas interessante é essa versão do Pai Nosso que Lucas nos dá. Porque, por exemplo, em Mateus, o Pai Nosso de Mateus diz assim, começa dizendo: Pai nosso que estás no céu. No Pai Nosso de Lucas só está Pai. No Pai Nosso de Mateus, do Evangelho de Mateus, tá, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. No Pai Nosso de Lucas só está, venha o teu reino. No Pai Nosso que Mateus apresenta, termina dizendo: livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. No Pai Nosso de Lucas está apenas: livra-nos do mal. E inclusive alguns manuscritos de Lucas não tem nem sequer a frase livra-nos do mal. Então por quê? Talvez porque Jesus tenha ensinado essa oração mais de uma vez. E com versões diferentes. Por quê? Porque a questão não está nas palavras. Pelo menos não na quantidade de palavras. Por exemplo, a Ana lá do Samuel, ela ora com o espírito angustiado, a ponto de ela ficar fazendo a oração e os lábios tremulentes, a ponto do Eli, sacerdote, ter observado e achar que ela estivesse bêbada. Mulher, até quando não te apartarás de ti o vinho? E ela responde: então não, Senhor, não me tenha como uma filha de Belial. Eu estou falando da angústia da minha alma ao Senhor. Então, orava. Deus respondeu a oração. Agora, o Neemias teve menos de um segundo para fazer uma oração quando o rei Atarxerxes pergunta a ele: você está triste por quê na minha presença? O que você está me pedindo? Aí o Neemias diz que nesse momento, entre a pergunta que lhe foi feita e a resposta que ele deveria dar, ele orou ao Deus do céu. Naquela lacuna de tempo, talvez apenas em pensamento. Bem diferente da oração da Ana. E ele testemunha depois que o rei o atendeu em tudo, porque Deus havia lhe dado graça. Respondido então a sua oração. Por quê? Porque antes de Deus ouvir as palavras na oração, Deus vê o coração. Não foi isso que ele disse em Isaías? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por isso que alguém já disse que oração, antes de ser algo que Deus ouve, é algo que Deus vê. O que Deus precisa é simplesmente te ver orando. Porque ainda que você não saiba falar, Ele sabe escutar. Por isso que Jesus disse assim: olha, quando você for orar, entra lá no teu quarto, fecha a porta, ninguém precisa saber. Já teve um pastor que disse assim: a pessoa mais espiritual é aquela que ora e que ninguém sabe.
fecha a sua porta, e o teu Pai que te vê, o teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Que libertação! Que libertação! Eu poder me ajoelhar e não ter a pressão, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que deixar de falar, o que tem poder, o que não tem poder. Não, a única coisa que precisa é Deus nos ver orando. Só isso. Como um pai que sabe decifrar o olhar do filho. O que um filho precisa falar para a mãe entender? É esse o Deus a quem servimos. Segundo, quando oramos a um Pai amoroso. Sim, oramos a um Pai amoroso. Podemos colocar diante dele tudo que está no nosso coração, tudo que está nos angustiando, tudo que estamos sentindo. Podemos colocar diante dele tudo que está no nosso coração e tudo que nós sentimos. Então, fale ao Senhor. Abra o seu coração ao Senhor. Derrame a sua alma ao Senhor. Fale tudo o que você precisar ao Senhor. Mas olhe lá como fala. Olhe lá como fala. Porque tem alguns que se sentem tão íntimos de Deus a ponto de achar que Deus é um igual. A ponto de se entenderem na posição de poderem dizer coisas do tipo: preciso ter uma conversinha com o Senhor. Preciso falar algumas coisinhas para Deus. Como assim? Alguns chegam quase à blasfêmia. Então é verdade que Deus é Pai, porque Jesus na oração do Pai Nosso, ele diz assim: e então lhes falou, quando orardes, dizei Pai. E Pai aqui é a tradução de Abba, Paizinho, como as criancinhas se referiam, se dirigiam, chamavam os seus papais. Mas logo em seguida Jesus ensina: dizei Pai, Abba, Paizinho, Papai, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Separado seja o teu nome. Tratado na mais alta estima seja o teu nome. Reverenciado seja o teu nome. Não seja tratado como coisa qualquer o teu nome. Como disse Salomão, quando entrares na casa do Senhor, sejam poucas as tuas palavras. Pois Ele está no céu, tu estás na terra. Então nós nos aproximamos de Deus com toda a intimidade. E ao mesmo tempo com todo o temor. Com toda a confiança. E ao mesmo tempo com todo o respeito. Chamando-o inclusive de Pai, meu Pai. Mas não se esquecendo que Ele, apesar de Pai,
não deixou de ser Senhor. É como o autor de Hebreus diz, ele diz assim: recebendo um reino inabalável, sejamos gratos. E dessa forma, adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor, pois nosso Deus é fogo consumidor. Terceiro, depois da oração do Pai Nosso, o Lucas emenda outros ensinos a respeito de oração da parte de Jesus. E o próximo vai nos ensinar que Deus é Deus que responde a oração. É um Deus que está disposto a ouvir, e não apenas a ouvir, a responder. Logo, Ele não é um Deus que precisa ser persuadido, que precisa ser avisado. Porque se não for avisado, Ele não vai ver. Não é um Deus com quem nós precisamos tirar braço de ferro para que nos atenda, ou pelo menos seja convencido que o nosso pedido é bom e deve ser atendido. Não é um Deus assim que de vez em quando acorda de mau humor e está indisposto a ouvir, a responder. Já viu aquelas pessoas, é que fulano me pegou no mau dia? Então não tem isso. Não é um Deus que precisa ser convencido, tocado. Pelo contrário, Jesus mostra que Deus é alguém que está pronto, que tem prazer em responder, em abençoar a todos aqueles que o buscam. Então, Jesus vai contar uma parábola. Jesus vai falar assim a respeito de um certo amigo que recebeu uma visita meia-noite, lá numa aldeiazinha, em que eles mesmos faziam os pães, mas os pães dele já tinham acabado. E aí então ele não tem outra alternativa senão ir chamar um vizinho, mas já é meia-noite. O vizinho já trancou a porta. O vizinho já foi deitar. Não é hora de chamar ninguém, gente. Esperasse amanhã seguinte, mas na cultura da época, questão de hospitalidade, receber e atender, e alimentar o visitante. Então o sujeito teve que ir meia-noite tocar na porta de um vizinho. E provavelmente aquelas casinhas de aldeia com um cômodo só, em que a cama era tipo um tabladinho, em que dormia toda a família, ou seja, se levantar para atender seria acordar todo mundo, inclusive as crianças. Imagina depois o trabalho para fazer dormir de novo. Os bichos lá, diz que as pessoas dormiam no tablado em cima e os bichos embaixo. Então, ou seja, acordar o gato, a galinha. Por isso que o texto diz assim, que o cara do lado de dentro diz assim: eu já me deitei. Tipo falando assim, sussurrando, mas eu já me deitei. Ele continua batendo. E Jesus diz assim: olha, digo que esse vizinho vai dar tudo que o outro pedir. Ainda que não seja por causa da amizade, por causa da amolação. Esse vizinho era um sujeito que ficava incomodado com os pedidos. O que Jesus está querendo dizer é isso. Se até um vizinho à meia-noite, se você for bater na porta, ele vai atender por causa do incômodo, ainda que já esteja dormindo, como não há de atender e responder o Deus que não tosqueneja,
não dormita o guarda de Israel. Ele não há apenas de responder a oração, mas ele há de responder de forma específica, adequada e clara, de forma que quando ele te responder a oração, você vai saber, essa resposta aqui é devida àquela oração. Aquela oração. Porque depois ele vai dizer: eu vos digo, pois todo o que pede, recebe. Quem busca, acha. E ao que bate, não nasce uma florzinha ali. Não, a porta se abre. É uma resposta em acordo à oração, ao que foi falado, ao que foi colocado, ao que foi pedido. De modo que quando a resposta chega, você sabe. Essa resposta é referente àquela oração. Então, se você me perguntar assim, ok, então, pastor, até quando eu devo orar por algo? Até quando eu devo orar por alguém? Até você receber a resposta. Até você receber a resposta. Você ainda não recebeu a resposta? Então, continue orando. Até quando? Até você receber a resposta. Paulo precisou orar só 3 vezes. E a resposta veio. Minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Já a Mônica, mãe de Agostinho, orou anos. Anos. E parece que quanto mais orava, pior ficava. O filho na noite, com as boas companhias. Inteligentíssimo, mas uma vida devassa. Até que um dia, a luz raiou, o Espírito tocou, a palavra entrou, e a história então registrou o nome dele como o Santo Agostinho. Por isso que Jesus disse: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, ainda que pareça demorado em responder-lhes, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Não tem oração que fique sem resposta. Não tem. Cada oração receberá a devida resposta. E eu digo mais, para cada oração, Deus deixará uma bênção. Cada oração, Deus deixará uma bênção. Em resposta à oração. Cada uma delas. Nenhuma delas ficará sem resposta ou bênção. Nenhuma. Nenhuma. Então ore. Ore. Coloque-se. Entregue. Peça. Agradeça. Suplique. Se derrame. E espere. Porque a resposta virá. Quarto, irmãos. Se eu orar e logo após a oração eu disser assim, eu tenho certeza que conforme eu orei assim será. Isso é fé? Pode ser fé. Pode ser fé.
Tem centenas de exemplos na história de cristãos que em um determinado momento tiveram essa experiência. De vir uma convicção, de forma a pedir, ter a mínima dúvida, extrema confiança que assim seria, e foi. Isso é fé. E louvado seja o Senhor se você tem esse dom. O exerça, para a bênção da igreja, para a bênção do povo de Deus, não só sua. Agora, fé também e de extrema maturidade, crescimento, aquela oração que diz assim: bom, eu orei, coloquei o meu pedido diante do Senhor, não sei se a resposta dele vai ser sim, vai ser não, ou espere, isso aí com ele é soberano. Mas uma coisa eu tenho certeza: seja qual for a resposta, será uma resposta de bênção, a resposta será boa, porque ele é bom, ele só faz o que é bom. É uma questão de confiança no caráter dele, que é pai. É isso que Jesus vai dizer assim: qual é o pai? Que se um filho pedir um pão, vai lhe entregar uma pedra. Tem algum pai aqui que faz isso? Qual é aqui o pai que se o filho pedir um peixe, vai entregar uma serpente? Qual é o pai que se o filho pedir um ovo, vai lhe servir um escorpião? Se vocês são maus, palavras de Jesus, está se referindo a nós todos, e podem dar coisas boas, quanto mais o Pai Celestial. Então não tem resposta de Deus que não seja boa. Não tem. Agora, perceba bem, o texto não está dizendo que se o filho pedir uma serpente achando que é um peixe, que o pai vai dar. Não está dizendo isso. Porque eu te pergunto uma coisa: se o teu filhinho pequeno confundir gasolina com guaraná e te pedir gasolina pensando ser guaraná, você vai dar? Ah, mas você é ruim, hein? E se ele pedir 100 vezes? Vai dar? Se ele pedir de joelho, se ele pedir para eu ir pedir a você, eu vou falar assim: fulano, dá o guaranazinho para o menino, tá calor. Você vai dizer assim: pastor, sabe o que é? Ele está achando que é guaraná, mas é gasolina. Ah, é, irmão? É. Então o senhor pergunte antes de vir aqui interceder. Porque eu sou pai dele. Eu o amo. E eu estou disposto a dar a ele tudo que de fato é bom. Mas não aquilo que ele pensa ser bom. Ainda que esperneie. Eu sou pai. E com Deus é o mesmo. Com Deus é o mesmo. Ele tem um compromisso conosco em nos dar tudo o que de fato é bom. A partir da perspectiva dele, que é completa e plena. Não tudo aquilo que a gente acha ser bom a partir da nossa perspectiva limitada e pequena. Porque a gente vê o que está na nossa frente, Deus está vendo o que está atrás. A gente vê o hoje, maravilha, Deus está vendo o que vai ser o amanhã. Daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos.
A gente vê só o que está do lado de fora, mas Deus está vendo o que está dentro do coração. Então, quando você orar, ore com fé mesmo. Ore que você está orando a um Deus que te ama. A um Deus que, Salmo diz assim, 84:11, porque o Senhor Deus é só o escudo. O Senhor concederá graça e glória e não negará bem algum. Sublinhe isso. Não negará bem algum ao que anda em retidão. Se Deus nem o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, diz Paulo, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Então se aproxime dele, entregue o seu pedido e descansa. Ele fará o que é bom. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Aquilo que está em Cristo Jesus será dado, já é nosso, foi conquistado na cruz. Mas não espere que Deus te dê um escorpião. Pois isso não está em Cristo Jesus. Em Cristo está a luz. Em Cristo está aquilo que é bom. Em Cristo está o que satisfaz. Ele é o pão da vida. Então eu vou me aproximar de um Deus que basta me ver orando e já vai entender tudo. Vou me aproximar de alguém que não tem má vontade de me ouvir, mas cujos ouvidos estão atentos à oração. E o braço não está encolhido para que não possa agir. O coração dele está aberto. Pelo sangue de Jesus, o caminho está aberto. E mais, posso orar confiado e descansado. Estou orando a um Pai que não negará nada. É Deus generoso. Não negará bem nenhum. Então você pode pedir. Agora, por fim, entenda que o melhor que você pode pedir na oração, melhor do que qualquer coisa, o melhor que você pode pedir numa oração não é uma coisa de Deus, ainda que sejam todas as coisas. O melhor que você pode pedir na oração é o próprio Deus. É o próprio Deus. Jesus termina o ensino dele dizendo assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Então, oração não é uma forma apenas de conseguir coisas de Deus. A oração é uma forma de ter mais de Deus. Eu pergunto se você já fez essa oração. Se você já pediu isso que Jesus está dizendo para a gente pedir. O Espírito Santo. Porque de tudo que você deve pedir o Espírito Santo. Bom, primeiro, irmãos, porque sem o Espírito de Deus, de verdade,
Você pode ter muitas coisas, inclusive todas as coisas, e ainda pode continuar insatisfeito e não saber o que está faltando. Com o Espírito de Deus, você pode passar por tempos de fartura ou escassez com contentamento. Tudo posso naquele que me fortalece. Sem o Espírito de Deus, você pode ter todo o conhecimento possível, e se fosse possível, e ainda assim não saberia o que fazer com a vida. Com o Espírito de Deus, com Deus, receberá entendimento do céu para saber viver cada dia da vida. A porção para esse dia, a sabedoria para esse momento, a luz para esse passo. Sem o Espírito de Deus, você pode até fazer coisas para Deus, e até falar de Deus, pode, mas com o Espírito de Deus, é Deus quem vai falar e fazer por meio de você, e tem toda a diferença. E por fim, irmãos, você deve pedir sim. Se você já o tem, peça mais. Meu Deus, me dá mais do seu Espírito. Porque provavelmente, a maior obra que Deus precise fazer na minha vida e na sua, não está do lado de fora, está do lado de dentro. Está do lado de dentro. Está do lado de dentro. E aí, quando Ele faz uma obra do lado de dentro, Ele acaba usando você depois para fazer a obra do lado de fora. É igual um irmão que uma vez disse assim para mim: olha, pastor, depois passei a seguir Jesus, depois que eu comecei a ouvir a palavra de Jesus, a minha vida prosperou financeiramente. Mas não foi porque eu comecei a ganhar mais. Eu ganho a mesma coisa. Mas nós, como família, recebemos sabedoria para administrar melhor o que recebemos. Não mudou o lado de fora, mudou o lado de dentro, e então mudou o lado de fora. A maior obra que Deus precisa fazer na minha vida e na sua, não está com as coisas ao redor, está com as coisas que estão aqui dentro. Por isso que Davi orou assim: não retires de mim o teu Espírito. Apesar de tudo, Senhor, continue comigo, trabalhando em mim. Lava-me com hisopo e ficarei puro. E então ensinarei a tua lei à congregação. Então há mais ensinos sobre oração em Lucas? Muito. Lucas, inclusive, é chamado por alguns como o evangelho da oração. Mas esses já são alguns básicos que nos libertam de alguns mitos sobre oração e nos conduz a uma vida de oração verdadeira, pura, e com a confiança simples de Jesus. Não na oração que é feita a Deus, mas no Deus
a quem é feita a oração. Porque Jesus disse: naquele dia, vocês pedirão ao Pai, em meu nome. E eu não digo que eu rogarei ao Pai em favor de vós, porque o próprio Pai vos ama. Que Deus nos abençoe. Amém.